Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso encontro 35 de estudo do livro Porque o Amor é Importante. Esse encontro está fazendo parte da nossa semana de aquecimento da Jornada da Mãe Desperta. Nós estamos aí formando uma comunidade, um movimento entre mães gigantesco. Eu tô super animada, super feliz. Se você ainda não está inscrito na Jornada da Mãe Desperta, clica ali no link da minha bio e se inscreve, é gratuito. É um evento online que vai acontecer entre o dia 27 e 31 de março para mães de crianças de 0 a 12 anos que querem ter mais paciência e prevenir traumas em seus filhos. Tudo que eu construo aqui, tudo que eu ofereço para vocês, tudo que eu desenho, tudo que eu formato é baseado em ciência, nesses estudos que vem conduzindo aí toda a minha forma de ver a vida, de me relacionar com as crianças, com o Dinho, de olhar para a sociedade como um todo. E a Jornada da Mãe Desperta vai ser mais um desses eventos, então é um evento online, gratuito, então se inscreve lá, tá bom? As aulas vão ser gravadas e eu vou mandar para vocês às 8 da manhã e vocês vão ter o dia inteiro, à noite, para assistir no melhor horário, no horário que se encaixe na sua rotina, porque eu sei como é o dia a dia de mãe, né, gente? Eu sou mãe de 3, pra quem ainda não me conhece, que tá chegando agora, tem muita gente chegando por agora aqui. O Joaquim tem 8 anos, que foi quando eu comecei a estudar sobre isso, me debruçar. A Martina tem 5 anos e a Aurora tem 3 anos. Então, meu dia a dia é corrida, eu trabalho, né? O Dinho também é educador parental, então eu trabalho hoje com isso, né? Na educação parental, juntamente com o Dinho aí, com esse olhar e apoio às famílias. Vamos continuar estudando? Então, esse encontro daqui é toda quarta, às 10 da manhã, a gente estuda esse livro, ó. Quer dizer, não é que a gente estuda esse livro, a gente faz um estudo de livro. Eu comecei a fazer isso porque eu queria ter mais disciplina nos meus estudos, né? Eu leio, mas daí, leio só quando sobra tempo, então eu tento fazer um tempo e acabo lendo de qualquer jeito. Inclusive, eu já tinha lido esse livro. E aí eu decidi que eu ia fazer um livro aqui com vocês, que eu ia me comprometer a toda quarta, às 10 da manhã, ler com vocês o livro e estudar. E deu super certo. Os feedbacks, assim, são incríveis. A minha qualidade de dedicação de ler, de me preparar, né? De ler com vocês, de analisar, de comentar. Às vezes a gente fica, gente, tem encontros aqui, esse é o encontro 35, então imagina. Tem encontros aqui que a gente fica em uma página falando, eu falo, né? Aí alguém pergunta alguma coisa, aí o outro traz alguma opinião. Então, assim, o convite é que a gente esteja aqui realmente aberto para ouvir o que essa autora traz, que ela traz um compilado incrível. Esse livro é muito bom. Tá? Ela traz um compilado de tudo que tem de mais moderno sobre o desenvolvimento infantil. Seja na questão da neurociência, da pediatria, da psiquiatria, ela trouxe, né, o que tinha aí de mais moderno. Lógico que já tem novas coisas, porque esse livro, até essa edição, deixa eu ver de que ano que ela é aqui certinho. Esse aqui é de 2017, então já tem novas coisas, né, que estão surgindo aí, mas a gente tá sempre se atualizando, buscando e etc. Tá acabando, nós estamos no último capítulo do livro, ó. Opa, peraí que eu desmarquei. Eu ia mostrar o tantinho que falta pra vocês. É o último, faltam só algumas páginas, tô até triste porque ele é demais, gente. Ó, falta só isso aqui pra acabar o livro. Nós já lemos tudo isso, ó. E todos esses encontros estão salvos, tá? Lá naquele canal maravilhoso de vídeos que vocês podem assistir, Alcione Andrade Oficial, para vocês entrarem lá, pra gente poder acompanhar tudo. Mas quem não acompanhou as primeiras aulas, não tem problema, gente. Cada capítulo, cada página, cada parágrafo é mais 500 mil informações que nos apoiam demais. Vanessa, parabéns, Alcione, estou super feliz. Consegui alcançar vocês no estudo desse livro maravilhoso. Já li, mas aprendo muito mais com a sua leitura e comentários. Muito obrigada. Ai, Vanessa, que legal! Nossa, que delícia! Muito show. Muito bom. Então, fico bem feliz que você conseguiu nos alcançar. Você assistiu lá nas aulas pela playlist? Aqui no Instagram também tem, tá, gente? Mas acontece que muitas vezes por lá vocês acabam tendo mais facilidade, né? De mudar a velocidade, de colocar o fone, de parar, pausar, continuar de onde parou. E o bom da gente estudar assim, né? Muita gente que acompanhou o estudo comigo, tem grupos de pais fazendo estudos a partir dos meus vídeos lá salvos desse livro. É que as pessoas podem ouvir fazendo outras coisas, né? Que essa é a grande proposta. Inclusive, as nossas mentorias, nossos cursos, a gente baseia sempre na realidade de conseguir participar dos pais, né? E acompanhar. Então, vamos lá, gente. Capítulo 11 dessa edição, segunda edição. Bom dia, Grazi! Seja bem-vinda! Nós vamos falar sobre o nascimento do futuro.
Vou ler uma citação aqui. Começa com uma citação. Nos primeiros 6 meses de vida da Albertine, eu cuidava dela em casa, enquanto meu marido continuava trabalhando fora. Essa poderosa experiência me revelou algo para o qual nunca havia dado muita atenção. O fato de que, depois do nascimento de uma criança, as vidas de sua mãe e pai divergem, de modo que, no lugar de viver em um estado de certa igualdade como antes, agora existe entre eles uma relação tipo feudal. Um dia em casa cuidando de uma criança não poderia ser mais diferente do que um dia trabalhando em um escritório. Quaisquer que sejam seus relativos méritos, eles são dias passados em lados opostos do mundo. Raquel Kusk, 2001. Este livro pode parecer sugerir que uma grande responsabilidade depende da capacidade das mulheres de cumprir o seu papel de mães. Embora se referindo a pais, o livro transmitiu a expectativa de que a tarefa de cuidar dos bebês será quase que inevitavelmente cumprida por mulheres, não por homens. Ai, que legal, Raquel. A Raquel disse que está curtindo tanto os estudos que já foi e já comprou o livro. Esse livro é muito bom, Raquel. Muito bom. Então vamos lá, vou ler de novo. Então este livro esse aqui que ela escreveu, pode parecer sugerir que uma grande responsabilidade depende da capacidade das mulheres de cumprir seu papel de mães. Embora se referindo a pais, o livro transmitiu a expectativa de que a tarefa de cuidar dos bebês será quase que inevitavelmente cumprida por mulheres e não por homens. No entanto, na verdade, a capacidade de regular emocionalmente os outros e ser regulado por eles não é específico de um gênero. Todos nós fazemos isso. É perfeitamente possível que o cuidado e a regulação dos bebês pequenos também sejam feitas por qualquer adulto que esteja em sintonia e disponível e empenhado em proporcionar a continuidade dos cuidados com a criança. Cada vez mais, os pais estão participando desses cuidados. Em alguns casos, estão até mesmo se tornando o cuidador principal, embora estatísticas recentes sugiram que isso é menos comum do que muitos gostariam de acreditar. Vendo pelo lado positivo, em 2012, o nome do livro é Por que o Amor é Importante, de Sue Gerhardt, tá? Sue Gerhardt é o nome da autora. Vendo pelo lado positivo, em 2012, havia pouco mais de 6 mil homens a mais ficando em casa em tempo integral cuidando de bebês e crianças pequenas no Reino Unido do que havia há 10 anos, de acordo com o Office National Statistics. Olha lá, em 2012, havia pouco mais de 6 mil homens a mais ficando em casa em tempo integral cuidando de seus bebês e crianças pequenas no Reino Unido do que havia há 10 anos atrás, em 2002 no caso, de acordo com o Office National Statistics. Isso parece uma mudança definitiva no sentido da igualdade de gênero na criação dos filhos. No entanto, como Diden Burrows salienta, no mesmo período, 44 mil mulheres a menos ficaram em casa para cuidar dos filhos. A lacuna é maioritariamente preenchida por avós e creches pagas, e não por pais. Olha que interessante, gente. Nesse período de 10 anos, 6 mil homens a mais ficaram em casa em tempo integral cuidando dos filhos. Entretanto, nesse mesmo período, 44 mil mulheres a menos ficaram em casa para cuidar dos filhos. Então, tem uma lacuna gigantesca aí. Quem que está cuidando dessas crianças, né? E está falando que a maioria desses casos é preenchido por avós ou creches pagas, e não pelos pais. Na verdade, muitos homens nem sequer assumem o seu direito à licença paternidade de 2 semanas. E muito menos as 26 semanas de licença parental remunerada que já está disponível no Reino Unido, se a mãe não usar. Quando os pais tiram um tempo de folga após o nascimento do bebê, eles também são mais propensos a se envolverem no cuidado de suas crianças mais tarde. Tem uma citação aqui de um estudo realizado. Essa escolha muitas vezes é feita quando a mãe vai voltar ao trabalho em tempo integral com o bebê ainda pequeno. Uma outra citação de 2013. Talvez esses pais instintivamente reconheçam a necessidade de cuidado pessoal dedicado ao bebê. Ou talvez, uma vez que tenham passado algum tempo sozinhos com o bebê, tenham mais confiança de que podem ter uma relação estreita com o bebê ou a criança pequena. Ele está dizendo aqui que os pais que conseguem aproveitar a sua licença paternidade, que seja de 2 semanas, que é lá no Reino Unido, né?
ou de uma semana, ou o tempo que for, conseguirem aproveitar e realmente se vincular com esse bebê no começo, tem mais propensão de ter vínculo e cuidados com esse bebê, com essa criança mais tarde. E aí ele tá dizendo, porque os pais talvez instintivamente reconheçam a necessidade desse cuidado pessoal dele com o bebê, ou porque se sintam mais capazes e confiantes, já que lá no comecinho já conseguiram oferecer cuidados a essa criança. O fato de essa tarefa ter sido quase sempre atribuída à mulher é, em grande parte, resultado de nossa cultura particular, que evoluiu de imperativos biológicos anteriores. Entretanto, no mundo moderno, a atribuição dessas funções às mulheres é cada vez mais problemática também para as mulheres. Elas agora raramente participam do processo de criação dos filhos até que eles tenham seus próprios filhos e muitas vezes têm pouca confiança em sua capacidade de entrar em sintonia com o bebê, espelhando a incerteza que os homens têm tido em assumir esse papel. Olha que interessante. Como as mulheres agora dessa geração são criadas para trabalhar fora, quando elas têm que ficar com essa criança, quando elas têm esse bebê, todos nós passamos por isso, ou todas nós, a maioria de nós passamos por isso, a gente tem muita insegurança se a gente vai conseguir. Que no caso é a mesma insegurança que os homens também. Por quê? Porque a gente tá, o que a gente ativou em nós, o que a gente sabe lidar, é sempre com o mundo externo. É sempre com o nosso lado yang, que é o lado do mercado de trabalho, do profissional, né? E assim por diante. Espelhando a incerteza que os homens têm tido em assumir esse papel. Minha experiência de cuidar de meus filhos quando bebês foi certamente a do choque cultural, como Raquel Kusk descreve. Minha vida movimentada de trabalho foi substituída por longos dias que pareciam passar em câmera lenta. Opa, quem aqui passa por isso? Passou por isso, né, também. Presos no mundo de um bebê. Eu orbitava em torno de meu filho, focada em suas necessidades, fazendo malabarismos na tentativa de manter os quartos limpos, fazer o jantar, sair de casa, encontrar os adultos com quem conversar e etc. Vivendo com um bebê, o tempo assume um ritmo diferente da vida agitada e barulhenta em um escritório com a qual eu estava acostumada. Lidar com colegas, com a papelada, telefonemas, máquinas, etc. No início era um pouco como estar debaixo d'água em um fascinante sombreamento iluminado aquário, lutando para me movimentar e conseguir fazer tudo o que eu precisava fazer, tudo o que precisava ser feito. Descobri que nesse mundo do bebê ninguém sabe nem se importa com o que você pensa, o que você fez, quem você amou e etc. Você é simplesmente a mãe do bebê. Esse papel agrupa todos os outros selves que você foi ou queria ser. Para muitas mulheres isso é intolerável. Para outras é um agradável mundo dos sonhos que elas não querem deixar, livre do peso de ser um self esforçado conquistador. Mas, provavelmente, para a maior parte das mulheres que têm um sentido de identidade com base em suas vidas do trabalho, é um ajuste muito difícil. Conforme aumentaram as oportunidades de trabalho para o sexo feminino, mais e mais mulheres tiveram dificuldade em resistir ao apelo de sua antiga identidade. Ao longo das últimas décadas, uma crescente quantidade de novas mães voltou a trabalhar e deixou os bebês sob o cuidado de outras pessoas, por mais dilaceradas que elas pudessem se sentir e por mais que se distanciassem dos bebês enquanto estavam no trabalho. Essa abordagem tem sido sancionada pelos políticos. As licenças maternidades e paternidades são muito curtas e não são garantidas a todos os trabalhadores. Essas concessões não são baseadas nas necessidades do bebê, mas se tratam de um gesto para dar aos pais tempo para se recuperarem do impacto de um novo bebê. Eles ainda apressam o retorno dos pais ao trabalho. Na verdade, várias políticas governamentais do Reino Unido e dos Estados Unidos têm incentivado ativamente as mães solteiras a voltar ao trabalho em vez de cuidar de seus bebês e reivindicar benefícios de bem-estar do Estado. Isso envia a mensagem de que a maternidade não é uma atividade valorizada em seu próprio direito e que os papéis públicos são os únicos que realmente importam. Gente, desde o começo que a gente está lendo esse livro, que está mostrando tudo que está acontecendo no cérebro do bebê, desde a gestação, né, as primeiras horas, os primeiros meses, os primeiros anos que a gente estudou tudo isso aqui nessa primeira parte do livro, tudo. Quer dizer, no livro todo, né, nós estamos só na conclusão. A gente agora está olhando o quanto a nossa cultura não ajuda a gente olhar para as necessidades do bebê, né, e o quanto elas realmente incentivam e fortalecem cada vez mais as mulheres estarem cada vez mais conectadas com suas vidas públicas, né? Com os seus papéis sociais dentro de uma sociedade, dentro de um lugar ativo de consumo, de produção, né? De aplausos que a gente aprendeu a receber só nessas entregas, né?
entregas realmente visíveis aos olhos do mundo, né, do público. As entregas dentro de casa com o nosso bebê não são visíveis, né? Muito difícil ser aplaudido. Os argumentos de cada lado continuam se enfrentando. Comparações entre as mulheres de alto perfil exemplificam as diferenças entre as mães. De um lado estão os crescentes números de mulheres corporativas bem remuneradas, com MBA, que começaram a optar por ficar com seus bebês de acordo com um estudo em 2011. Do outro, profissionais da alta cúpula, como a presidente executiva da empresa de internet Yahoo, Marissa Mayer, mostram o seu compromisso apaixonado pelo trabalho, ignorando a licença maternidade que está disponível para elas. Talvez por causa das mensagens implícitas enviadas por políticos, a pressão para continuar trabalhando é a nota dominante. Estão acompanhando, gente? Eu tô lendo muito rápido. Certamente, muitas novas mães costumam achar que querem desesperadamente ficar com seus adoráveis bebês, mas sentem que, se não retornarem ao trabalho depois de 3 ou 6 meses, serão vistas como pessoas que estão deixando tudo de lado depois do enorme esforço que as mulheres tiveram para serem levadas a sério como profissionais ou assalariadas. Elas também podem ter medo de perder suas habilidades e redes sociais e enfrentar as perspectivas de serem prejudicadas na fila da promoção. Outras mulheres podem simplesmente ser obrigadas por necessidade financeira a manter seus empregos. No entanto, estudos têm mostrado de modo consciente ao longo de muitos anos que se as mulheres pudessem escolher livremente, a maior parte preferiria trabalhar em tempo trabalhar em tempo parcial e ser mãe na outra parte do tempo. Parece irônico que depois de todas as mudanças pelas quais o status das mulheres passou ao longo dos séculos nas sociedades ocidentais, no final das contas as mulheres querem o que nossos antepassados tinham como certo: ser parte das coisas, estar envolvida em um grupo social, participar da vida ocupacional enquanto desfruta de cuidar e criar seus filhos. Também é altamente provável que isso seja o que as crianças querem, embora talvez ninguém nunca lhes tenha perguntado. Este livro delineou as necessidades dos bebês em particular que não podem falar por si mesmos. No passado, algumas feministas, como Stephanie Lawler, resistiram à noção de tais necessidades, afirmando que as necessidades ditas são altamente políticas e socialmente definidas, não intrínsecas. Como outras antes dela, ela se opôs à maneira como as boas mães são definidas, como aquelas cujas necessidades são congruentes com as da criança. Enquanto as mulheres como mães se tornam invisíveis externamente, a sua capacidade de entender essas necessidades. Tem uma citação aqui. Seus protestos certamente soam verdadeiros no contexto de nossos arranjos sociais atuais. No entanto, as condições atuais da maternidade que forçam as mulheres a viver em isolamento com seus bebês, em grande parte afastadas do convívio social normal, não são de modo algum inevitáveis. Não são necessidades que são falsas, mas a maneira como organizamos nossas vidas em torno dessas necessidades que as transformam em uma tirania. Olha que legal isso, gente! As necessidades do bebê de conexão, de presença dessa mãe, de entrega, disso, daquilo, não é mentira, é verdadeira. Mas a forma com que a nossa cultura, a nossa sociedade lida com essas necessidades que vira uma tirania, né? A gente isola as mães, já que elas estão nesse lugar de dar essa necessidade. A sociedade não tem espaço para essas mães continuarem convivendo e mesmo assim atendendo essas necessidades do bebê. Né? Os grupos, os eventos, os locais, né? As formas de trabalho, as formas de... né? Temos que reinventar muita coisa, porque nós, mulheres, também não sabemos, não entendemos muito essas necessidades. Estamos começando agora, né? Neste livro, demonstrei que essas necessidades não são imaginárias, nem uma ferramenta de propaganda para aqueles que querem subjugar as mulheres, mas têm uma base biológica. Durante o período primal, como Michael Oden chamou o tempo da infância dependente, Michael Oden, eu esqueci como é que fala esse nome, Michael Dente, é um autor super conhecido, esqueci como é que fala o nome dele, mas tudo bem, Michael Dente chamou o tempo da infância dependente em 86. Os bebês têm necessidades muito exigentes. Elas são exigentes porque são contínuas, às vezes difíceis de entender sem o auxílio da linguagem e não fazem concessões às necessidades dos adultos. Você não pode pedir ao bebê que espere enquanto você faz uma chamada telefônica ou termine de almoçar. Uma vez que o lamento ocorre, há uma urgência em aquietá-lo, o que tem precedência sobre tudo.
O bebê não pode esperar porque ele não tem noção de tempo e, portanto, nenhuma capacidade de antecipar que suas necessidades serão atendidas em 10 minutos. Quando os pais respondem aos sinais do bebê, eles estão participando de muitos processos biológicos importantes. Eles estão ajudando o sistema nervoso do bebê a amadurecer de modo que ele não fique estressado. Eles estão ajudando as vias da biomina a serem definidas em um nível moderado. Eles estão contribuindo para um sistema imunológico forte e uma resposta de estresse robusta. Eles estão ajudando a construir o córtex pré-frontal e a capacidade da criança de reter informações na mente, a refletir sobre os ensinamentos e a conter os impulsos, os quais serão a parte vital de sua capacidade futura de se comportar socialmente. Gente, isso é super importante. Esse parágrafo inteiro que ele fala é como se fosse assim: se a gente deixa o bebê chorando, a gente deixa de desenvolver tudo isso aqui. Se a gente atende um bebê que chorou, se a gente atende a necessidade do bebê, porque a gente entende que necessidades são essas, não é calar a boca do bebê, não é ficar chacoalhando ou dando mamar toda hora para ele parar de chorar, né? Calar a boca do bebê. Meu objetivo aqui é que ele pare de chorar. Nem que para isso eu enfio o peito na boca dele a cada 5 minutos. Né? Não é isso não é atender a necessidade do bebê. Isso é bem importante a gente deixar claro, né? Quando os pais respondem aos sinais do bebê, eles estão participando de muitos processos biológicos importantes. Eu vou ler de novo. Olha o que a gente faz quando a gente atende o chamado do bebê e atende a sua necessidade. Não é, ele tá chorando, mas deixa ele chorando que ele vai aprender que ele consegue se acalmar sozinho. De jeito nenhum, tá? Eles estão ajudando o sistema nervoso do bebê a amadurecer o modo para que ele não fique estressado. Eles estão ajudando as vias da biomina a serem definidas em um nível moderado. Eles estão contribuindo, o que é biomina? Vamos lá. Neurotransmissores de aminas, neuropinefrina, serotonina, dopamina, estão implicados em uma vasta gama de comportamentos, variando de funções homeostáticas centrais e fenômenos cognitivos, tais como a atenção. A regulação dos neurotransmissores de biomina encontra-se alterada em uma variedade de distúrbios psiquiátricos. Se desde bebezinhos, nossos sistemas, né, da biomina, que são a produção desses neurotransmissores, todos que terminam com mina, né, dopamina, serotonina, endorfina, neuropinefrina e assim por diante, eles estão sendo ali elaborados, construídos, como é que vai funcionar. Quando a gente atende eles, assim que eles nos chamam e atende as necessidades deles, a gente regula a construção disso tudo. A gente ajuda as vias da biomina a serem definidas em um nível moderado. Eles estão contribuindo para um sistema imunológico forte, uma resposta de estresse robusta. Eles estão ajudando a construir um córtex pré-frontal e a capacidade da criança de reter informações na mente, refletir sobre seus sentimentos, conter impulsos. Tudo isso são partes do cérebro que estão sendo construídas a partir do nosso nascimento, desde a gestação também, mas muito mais na relação ali com os pais. E isso é construído da melhor forma quando a gente atende às necessidades do bebê na hora que ele pede, tá? Isso soa como uma tarefa assustadora. Eu certamente gostaria de ter tido mais conhecimento a respeito quando estava cuidando dos meus filhos. No entanto, na verdade, os pais não precisam estar conscientes desses processos para fornecê-los. Qualquer adulto com razoável sensibilidade e vontade de responder provavelmente fará tudo isso automaticamente. Os bebês podem desabrochar nas mais estranhas circunstâncias, recebendo a atenção suficiente. Os problemas surgem somente quando eles não recebem atenção suficiente ou quando essa atenção é hostil e crítica. Experiências que podem variar em intensidade em um contínuo que pode levar a problemas psicológicos leves ou a graves distúrbios na idade adulta. Mas os pais, ou padrasto ou madrasta, hostil, críticos ou negligentes, são inevitavelmente pais estressados e, invariavelmente, alguém que também teve pais aquém do ideal. E isso é importante porque o sistema nervoso do bebê é mais vulnerável na fase inicial do que mais tarde. As primeiras experiências podem alterar a bioquímica do cérebro. Como Joseph Leduc disse, algumas conexões extras aqui, um pouco mais ou um pouco menos de neurotransmissores a colar, e os animais começam a agir de forma diferente. O que para um observador pode parecer diferenças muito pequenas no comportamento, entre o pai que atende seu bebê assim que ele chora ou aquele que termina sua xícara de café primeiro, entre o pai que fala positivamente sobre seu bebê ou aquele que considera um grande tormento, pode cumulativamente ter consequências significativas. Os pais que são relutantes, estressados, hostis, ausentes ou indiferentes a seus filhos não serão capazes de fornecer o tipo de ambiente que um bebê precisa para o desenvolvimento ideal de seus recursos emocionais subjacentes.
Seus bebês podem estar bem alimentados e atender a todos os marcos de desenvolvimento. Podem até ser cognitivamente brilhantes se receberem outros tipos de estimulação, mas podem, contudo, se desenvolver mal do ponto de vista emocional. Olha que importante isso, gente. Ai, meu bebê tem 3 anos. Eu recebo muita pergunta assim, muitas. Meu bebê tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele xinga, ele explode, ele bate nos amigos, ele faz isso. Eu não sei de onde veio isso, a gente nunca bateu nele. Ele não sabe lidar com as emoções. Primeiro que criança não sabe mesmo, tá? Mas de uma forma muito explosiva, muito gritante, muito extrema, muito... O que é importante para o sistema nervoso do bebê é mais vulnerável na fase inicial do que mais tarde. Bebê, gente. As primeiras experiências podem alterar bioquimicamente o cérebro. A sua resposta ao estresse pode ser completamente diferente e alterada a partir dos primeiros meses, primeiros anos de vida da criança, como os pais atenderam às suas necessidades. Não só se os pais foram violentos, agressivos, bateram, colocaram de castigo uma criança de 1 ano, 2. Não só, mas se eles responderam ao choro do bebê. Uma coisa é o bebê chorou, você vai, oh, meu amor, a mamãe tá indo, tá aqui, não sei o que. Outra coisa é o bebê chorou, você fica lá, ai, deixa eu terminar de tomar minha xícara de café que eu não aguento mais esse bebê, meu Deus. E isso já impacta em como vai ser essa criança lá com 2, 3, 4, 5 anos. Porque tá construindo as suas redes neuronais, os seus sistemas de produção hormonal sobre como reagir ao mundo, se o mundo é perigoso, se não é, se precisa produzir mais cortisol, menos cortisol, mais adrenalina. É tudo bioquímica, a gente altera a bioquímica, a construção dessa parte bioquímica do cérebro, do organismo, do bebê, da criança, a partir desses primeiros momentos de vida. E depois também, tá? Porque termina de se formar com 25 anos, 25, 26 anos. Então, o seu filho pode ter todos os marcos de desenvolvimento, pode ser incrível inteligentemente falando. Nossa, ele monta as pecinhas, tem que ver. A gente super estimulou ele já sabe ler, já sabe todas as letrinhas do alfabeto. Esses dias eu peguei um Uber e o motorista falou assim pra mim, começamos a conversar e tal, ele tinha filhos, daí eu falei que eu trabalhava, ele falou, nossa, o meu filho, assim, é incrível, assim, é muito estranho. Eu acho que ele é super dotado, porque ele sabe todas as... Ele tem 1 aninho e meio. Ele sabe todas as letras já. A gente fala qual que é a A, ele mostra qual que é a B, todas. Só que, gente, ele é tão estressado. Meu Deus, ele explode. Você tem que ver, se a gente fica o dia inteiro falando letras, dando bloquinhos pra ele montar, dando coisa cognitiva pra ele fazer, ele não falou essa palavra, né? De inteligência pra ele fazer, nossa, ele faz tudo, ele fica lá o dia inteiro fazendo, mas a hora que a gente contraria, a hora que tem uma frustração, meu Deus, ele explode, ele isso, ele aquilo. Olha aqui. Os pais que são relutantes, estressados, hostis, ausentes ou indiferentes aos seus filhos não serão capazes de fornecer o tipo de ambiente que um bebê precisa para o desenvolvimento ideal de seus recursos emocionais subjacentes. É com o bebê que começa o desenvolvimento disso, gente. E é na nossa relação com eles, na qualidade da nossa responsividade. Tô falando sobre esse parágrafo e tô lendo de novo as partes que são importantes. Seus bebês podem estar bem alimentados e atender a todos os marcos de desenvolvimento. Inclusive, podem até ser cognitivamente brilhantes, já que receberam, né? Se receberem outros tipos de estimulação. Mas podem, contudo, se desenvolver mal do ponto de vista emocional. Descrevi como a qualidade da relação entre os pais e o filho influencia tanto na bioquímica quanto na estrutura do cérebro. O comportamento mais frequente nas figuras parentais, tanto da mãe quanto do pai, serão registrados nas vias neurais do bebê como guias para as relações do futuro, para se relacionar com as pessoas. Essas experiências repetidas se transformam em aprendizado e, em termos das vias envolvidas na emoção, consistem principalmente em aprender a esperar dos outros em relacionamentos íntimos. As outras pessoas são sensíveis às necessidades e aos sentimentos ou eles precisam ser escondidos? Será que elas ajudarão a regulá-los e me ajudarão a me sentir melhor ou vão me ferir e me decepcionar? A nossa organização psicológica básica é aprendida em nossas experiências generalizadas nos primeiros meses e anos de vida. Qualquer semelhança é mera coincidência. Como são a qualidade dos nossos relacionamentos íntimos? Vou ler de novo essa parte, tá? Os comportamentos mais frequentes das figuras parentais, tanto da mãe quanto do pai, serão registrados nas vias neurais do bebê, como guias para se relacionar no mundo. Essas experiências repetidas se transformam em aprendizados
E em termos das vias envolvidas na emoção, consistem principalmente em aprender o que esperar dos outros em relacionamentos íntimos. As outras pessoas são sensíveis às necessidades e aos sentimentos, ou eu preciso escondê-los? Será que elas ajudarão a regulá-los e me ajudarão a me sentir melhor, ou vão me ferir e me decepcionar? Para com esse choro, que absurdo! Já te dei mamar, já te dei... A nossa organização psicológica básica é aprendida em nossas experiências generalizadas nos primeiros anos e meses de vida, meses e anos de vida. Outra razão pela qual essa aprendizagem social é tão crucial é que ela fornece os meios para se recuperar do sofrimento. Ter confiança de que os entes queridos responderão quando você precisar deles torna possível passar por situações difíceis. Saber como se distrair de sentimentos desconfortáveis quando você não puder fazer nada sobre eles o ajuda a sobreviver a eles. Ter maneiras de se acalmar por meio de palavras ou música pode restaurar o equilíbrio. Essas habilidades regulatórias são a base do bem-estar emocional e a psicopatologia surge quando há um problema com esses mecanismos de recuperação. As pessoas que não estão bem equipadas com essas ferramentas acham que é difícil manter o equilíbrio. Sua excitação fica presa na posição ligada ou desligada. Na posição ligada, elas ficam facilmente perturbadas e chateadas. Seus pensamentos agravam seu sofrimento. Espera só um pouquinho. Seus pensamentos agravam seus sentimentos. Elas fazem demandas inadequadas sobre os outros e não conseguem obter o apoio de que necessitam. Na posição desligada, elas suprimem sentimentos, evitam outras pessoas, não falam sobre seu sofrimento e continuam afligidas, embora menos conscientes disso. Essas duas tendências são muito próximas às categorias resistentes e evitativa do apego inseguro. O desordenado pode passar de um tipo para o outro. Na verdade, uma pesquisa recente sobre a resposta ao estresse e o desenvolvimento inicial do cérebro expandiu nossa compreensão das bases biológicas desses termos de apego e confirmou que a psicologia do apego é cientificamente verossímil. A teoria do apego, gente, é de John Bowlby, um psicanalista incrível que trouxe a importância do apego seguro na infância. As crianças precisam viver a necessidade de se apegarem, elas precisam ser apegadas em um apego seguro. Eu sei que meus pais estão aqui. Eu posso ir para o mundo que eles estão aqui para me dar o apoio necessário. Eu não preciso ficar hipervigilante e alerta para ver se eu vou sobreviver. Eu sei que eles vão me atender se eu precisar. Eu sei, inclusive, que eles vão sentir a minha necessidade, muitas vezes, sem nem eu precisar entrar em estado de choque para eles perceberem. Eu sei que eles me conhecem, eu sei que eles sabem o que eu preciso, sabe? Eu sei que eles estão se organizando para atender, eu sei que eles têm a dificuldade deles, mas eles não vão me deixar para trás. E assim por diante. Não são pais perfeitos. São pais conscientes e que demonstram essa consciência e a busca dessa conexão com esses filhos, tá? Eu vou ler de novo essa parte, Eu já li aquele parágrafo lá umas 3, 4 vezes e agora eu vou ler esse aqui de novo para vocês entenderem e perceberem se vocês se colocam numa posição mais ligada ou desligada. Como que vocês se reconhecem hoje? Porque provavelmente nós tivemos apego inseguro, tá? Provavelmente foi um apego existente ou um apego evitativo, que são qualidades do apego inseguro que a gente tem nas relações com os nossos pais. Então vamos lá. As pessoas que não estão bem equipadas com essas ferramentas de autorregulação que a gente aprende lá nesse apego seguro, com esses adultos que nos ensinam a se regular a partir do seu processo de autorregulação também, as pessoas que não estão devidamente equipadas com essas ferramentas de autorregulação, que é o caso da grande maioria dos adultos, por isso a sociedade é como é, acham que é difícil manter o equilíbrio emocional. Sua excitação fica presa na posição ligada ou desligada. Vamos lá. Quem se identifica com a ligada, quem se identifica com a desligada. Perceba onde você se identifica. Na posição ligada, de excitação, de envolvimento emocional, elas ficam facilmente perturbadas ou chateadas com as coisas. Seus pensamentos agravam seus sofrimentos. Elas fazem demandas inadequadas sobre os outros e não conseguem obter o apoio que necessitam. Isso na ligada. Na posição desligada, elas suprimem os sentimentos, evitam outras pessoas, intimidades, não falam sobre seu sofrimento e continuam afligidas, embora menos conscientes disso. Tenta não trazer para a consciência tudo que está sentindo,
porque aprenderam que não pode sentir, que tem que se manter ali, cara de paisagem, né? Sorrir a cena, que a vida é assim. Você se identifica mais com a ligada ou com a desligada? Essas duas tendências são muito próximas das categorias resistente e evitativa do apego inseguro. O desordenado pode passar de um tipo para o outro. De vez em quando minha mãe estimulava que eu falasse, de vez em quando ela mandava que eu engolisse minhas emoções, de vez em quando ela... Então fica nesse totalmente eu não sei o que fazer aqui, eu tô o tempo todo, ai meu Deus, né? Que a gente fala que é o apego desordenado, o apego inseguro desordenado. Na verdade, uma pesquisa recente sobre a resposta ao estresse e o desenvolvimento inicial do cérebro expandiu a nossa compreensão das bases biológicas e desse termo de apego e confirmou que a teoria do apego é cientificamente verossímil. Quando os pais lutam para atender às necessidades do seu bebê, porque estão deprimidos, solitários, mal equipados para se autorregular, com parceiros que não conseguem prestar um apoio adequado e assim por diante, então os delicados processos de desenvolvimento nas fases iniciais da vida podem se tornar distorcidos e as mesmas dificuldades na regulação de excitação podem ser transmitidas. Entende? Quando nós, enquanto adultos, estamos lá estressados, solitários, deprimidos, mal equipados para se regular, não temos o apoio do outro adulto, nosso parceiro, parceira, da mãe, da avó, quem mais está ali com a gente nesse cuidado que ninguém consegue criar um filho completamente sozinho. A gente precisa desse outro apoio, tá? Seja um grupo de amigos, seja um psicólogo. A gente precisa de algum outro adulto para nos apoiar em várias situações, em vários momentos, tá? A gente pode tornar distorcido o desenvolvimento das fases iniciais da vida da criança. Por quê? Porque a gente transmite esse desequilíbrio, né? A gente não tem como se apoiar, a gente não tem como dar a atenção, a qualidade, o carinho, o amor, o equilíbrio emocional. Então a gente transmite isso para as crianças. Os bebês estão desenvolvendo os mesmos tipos de estratégias inseguras para lidar com altos e baixos emocionais e estão em risco de pegar um declive utilizando diversas vias em direção à psicopatologia quando se deparam com desafios emocionais mais tarde na vida. Descrevi algumas dessas vias neste livro. A pessoa deprimida está constantemente estimulada com pensamentos agitados, incapazes de se acalmar. A pessoa traumatizada está ainda mais excitada e é incapaz de desligar a sua resposta ao estresse. A dor emocional nas perturbações da personalidade também envolve excitação semelhante que não pode ser modulada. No outro extremo do contínuo, aqueles que sofrem de doenças psicossomáticas tendem a reprimir seus sentimentos. Aqueles que reprimem sentimentos de raiva dentro de suas famílias podem se tornar imprevisivelmente violentos em outros lugares, e assim por diante. As origens de muitos distúrbios emocionais são, em essência, regulatórias. Nunca foi fácil defini-los como doenças específicas, porque há uma sobreposição entre elas ou comorbidades. O que parece mais provável é que os distúrbios emocionais sejam o resultado de uma complexa cadeia de eventos enraizada em vias regulatórias nas fases iniciais da vida e influenciadas por circunstâncias posteriores e subsequentes de aprendizagem. Combinações específicas como a ansiedade com depressão ou o pânico com ansiedade podem surgir em determinadas circunstâncias. Embora a psiquiatria responda com interesse ao fluxo constante de pesquisa sobre a resposta ao estresse, parece que ela ainda não compreendeu plenamente o significado das experiências de início de vida da criança, em particular na formação da resposta ao estresse e das vias da biomina. A ex-presidente da American Psychiatric Association, Nancy Andreasen, reconhece que a resposta ao estresse provavelmente está implicada em uma variedade de problemas de saúde mental. Ela cita que o cortisol pode desempenhar algum papel causal em muitos tipos de doença mental. Embora não reconheça que a resposta ao estresse propriamente dita possa ser condicionada e alterada pela experiência de início de vida no útero e no período primal. Ao mesmo tempo, Nancy relata que a depressão está crescendo massivamente. Estatísticas recentes confirmam que ela aumentou 400% nos Estados Unidos desde o final dos anos de 1980. E esse livro é de 2017. Outros pesquisadores também afirmam que o comportamento antissocial em crianças está aumentando massivamente.
Andrensen coloca que tudo isso é decorrente de uma forma de vida mais estressante, que é mais intensamente competitiva do que antes, com menos valores corretos para orientar as pessoas em uma época de cinismo e materialismo. Seja ou não esse o caso, ela não menciona que a vida das mulheres certamente mudou nesse período. Uma maior participação das mulheres na economia, cada vez mais enquanto seus filhos muito pequenos, tornou muito mais difícil para elas equilibrar as exigências de uma carreira com as exigências da maternidade. Durante esse período, quando a depressão aparentemente aumentou muito, mais e mais bebês foram cuidados por estranhos durante o dia e por seus pais no final de um dia cheio de trabalho. No processo, acredito que oscilamos de uma situação inviável para outra, em que mães ou as crianças pagam o preço. Beth Friedan descreveu pela primeira vez a opressão das jovens mães na década de 1960, sufocadas em suas casas, incapazes de desempenhar qualquer papel social, exceto de mães ou esposas. No entanto, a nossa situação atual pode ser igualmente opressiva para bebês e crianças pequenas, que estão cada vez mais sendo desviados para creches ou berçários baratos, colocados na frente de televisões, ajustando-se a vidas ocupadas de seus pais que estão em outros lugares. Como essas crianças aprendem a regular suas emoções? A mensagem implícita dessas práticas é de que relacionamentos não são a prioridade, o trabalho é a prioridade. Os relacionamentos se tornaram uma espécie de deleite, encapsulado no conceito de tempo de qualidade. O aspecto regulatório dos relacionamentos íntimos foi absolutamente perdido nessa abordagem. Enquanto os adultos conseguem conviver com uma conversa no final do dia, ou um telefonema quando é necessária a regulação de seu parceiro, ou muitas vezes acabam sendo regulados por seus colegas de trabalho, as crianças precisam de uma regulação muito mais contínua. Isso geralmente só está disponível em creches mais caras, onde existe a possibilidade de que se tenha a atenção de boa qualidade de um adulto familiar. O cuidado substituto, em uma escala mais econômica, tem menor probabilidade de fornecer esse tipo de atenção e privará a criança do aprendizado emocional essencial que caracteriza esse período de início de vida. As qualidades de bons pais e de relacionamentos íntimos em geral são essencialmente regulatórias. A capacidade de ouvir, de perceber, de moldar o comportamento e de ser capaz de restaurar bons sentimentos por meio de algum tipo de contato físico, emocional ou mental, utilizando o toque, o sorriso, o modo de colocar os sentimentos, pensamentos em palavras. Essas capacidades são pessoais, não podem ser expressadas totalmente em uma cultura que relega as crianças a margens. Ser capaz de perceber e responder aos sentimentos dos outros toma tempo. Requer um tipo de espaço mental em que são alocados os sentimentos e uma vontade de priorizar relacionamentos. Esse é um desafio para uma sociedade orientada à meta. Recentemente, em um restaurante, notei um homem alto, de boa aparência, cabelo grisalho, que estava dificultando a vida dos garçons. Ele se queixou da lentidão do serviço e em seguida questionou se haviam trazido as bebidas certas. Então perguntou por que não haviam oferecido a ele o queijo parmesão. Ele estava tão agitado para que suas necessidades físicas fossem atendidas que parecia não estar ciente do estado emocional dos outros clientes à sua mesa, que pareciam cada vez mais desconfortáveis e envergonhados. A conversa, que estava animada quando eles se sentaram, definhou, conforme a atmosfera se tornava cada vez mais tensa. Em alguns aspectos, essa pequena cena parece típica da mentalidade que é tão focada em ter as coisas feitas, fazer as coisas e alcançar as metas, que perde o controle sobre os relacionamentos. Esse homem não estava considerando o sentimento dos outros. Ele não estava pensando em como o garçom se sentia, nem as pessoas com quem ele estava jantando. Seu objetivo era fazer a refeição certa no momento certo. Ele perdeu o contato com o prazer da companhia, da conversa, de relaxar em conjunto com outras pessoas. O processo de jantar juntos em vez de alcançar a meta de ter uma refeição bem-sucedida. A mentalidade orientada à meta é a mesma mentalidade que escreve colunas em jornais ridicularizando a necessidade de autoestima, a mesma mentalidade que fala sobre chafurdar em sentimentos. Ela engloba o estilo frio de alguém que não demonstra suas emoções em público, a ética de trabalho dos protestantes e os aspectos da doença da pressa de nossa cultura. A força de vontade e o esforço são apreciados em detrimento da responsividade e o desejo de demorar em algo. A vida é dura, eles vão dizer, então apenas siga em frente. Desse modo, as divisões entre mente e corpo, pensamento e sentimento, pessoal e público se perpetuam. Ouvir os sentimentos, os seus
ou de outras pessoas pode desacelerá-las, pode atrasar o cumprimento de metas. Durante os últimos 200 anos ou mais, a nossa cultura ocidental perseguiu seus objetivos materiais por meio de uma explosão de ciência e tecnologia. Vivemos tão bem materialmente que quase todos nessas sociedades têm luz e aquecimento, sempre que necessário. Tem entretenimento ao apertar um botão, comunicação de longa distância, com o mundo todo sem qualquer esforço e uma variedade de alimentos preparados facilmente disponíveis em todos os supermercados. Estamos saturados com bens e serviços até o ponto em que se tem argumentado que há um limite máximo de riqueza, além do qual não há um aumento no bem-estar. Talvez seja por isso que agora temos o luxo de fazer a pergunta de como podemos melhorar nossas vidas de maneiras não materiais. Muitas das descobertas científicas no campo da emoção procuram como reinventar a roda. Eles afirmam a importância do toque, da responsividade, de dar tempo para as pessoas. Como podemos legislar para termos essas coisas? Talvez seja um sonho imaginar que os legisladores poderiam ter um efeito sobre a qualidade da parentalidade no início da vida. Não é esse um caso muito particular que ocorre somente em lares específicos? O que mais poderia ser feito além do que já está sendo feito em termos de promover mais licenças maternidades e paternidades e estimular os empregadores a adotar mais flexibilidade no horário de trabalho? Neste livro, não cabe fornecer resposta a essas perguntas, mas questionar se podemos nos dar ao luxo de deixar a parentalidade de início da vida na esfera do privado e do pessoal. Subjacente à privacidade da educação no início da vida da criança, se encontra uma suposição, creio eu, de que a maternidade é algo inato. É verdade que o parto e a amamentação são processos intensamente fisiológicos e biológicos, como a relação sexual. Há uma preparação biológica inata para passar por essas experiências. No entanto, como a atividade sexual, a maternidade também é altamente cultural. Em sociedades que vivem de modos mais simples, os bebês e as crianças estão sempre presentes. São amplas as oportunidades de segurar os bebês no colo, acalmá-los, discipliná-los e aprender sobre eles. Em outras palavras, há uma preparação psicológica para se tornar um pai por meio da aprendizagem social e da observação. Mas, nas sociedades ocidentais, em que as pessoas se separam fisicamente umas das outras por suas casas, apartamentos elaborados e o trabalho é rigidamente separado da vida doméstica, essas oportunidades não surgem. Há pouca chance de observar como uma mãe experiente lida com um bebê ou uma criança e menos chance ainda de praticar com os filhos dos outros. Nessas circunstâncias, as únicas fontes de informação são os livros e programas de televisão e hoje as redes sociais, né? Mais frequentemente, os novos pais confiam apenas em sua aprendizagem inconsciente, baseada em sua própria experiência de ser um bebê e uma criança pequena. Esses instintos irão encaminhá-los. É por isso que os padrões não adaptativos se repetem ao longo das gerações. Se continuarmos insistindo incansavelmente na primazia da produção, atraindo todos os adultos, incluindo os pais de crianças pequenas, para a busca de objetivos materiais e carreiras, então podemos ter que lidar com problemas emocionais maiores. Sem adultos atentos para proteger seus sistemas nervosos em seu desenvolvimento, que possibilitem que as crianças se desenvolvam em adultos emocionalmente fortes, capazes de enfrentar os desafios e manter relacionamentos, há um preço a pagar. Olha que lindo isso, gente. Se continuarmos insistindo incansavelmente na primazia da produção, atraindo para isso os adultos, incluindo os pais de crianças pequenas, para a busca de objetivos materiais e suas carreiras, é como se fosse assim: mundo, se atente agora, entenda que no caso, na fase em que os pais têm crianças pequenininhas, eles não deviam ser atraídos para a carreira, puxados para a produção, puxados para metas. Eles deviam entender que nessa fase eles vão ter que ser protegidos para oferecer o que a criança precisa, para sim uma sociedade cada vez mais saudável, equilibrada, produtiva, cada vez menos problemas sociais, criminalidade, doenças e assim por diante. Sem adultos atentos para proteger seus sistemas nervosos em desenvolvimento, que possibilitem que as crianças se desenvolvam em adultos emocionalmente fortes, capazes de enfrentar os desafios e manter relacionamentos, há um preço a pagar. Esses problemas têm um enorme impacto social e geram custos gigantescos. Somente o custo com antidepressivo vai além de 10 milhões por ano nos Estados Unidos.
No entanto, os políticos, como os médicos, tendem a responder a sintomas. Quando confrontados com as atividades antissociais dos homens jovens e com a depressão de mulheres jovens, é compreensível que procurem maneiras de frear esses comportamentos e aliviar o sofrimento. No entanto, temos informações para ir muito além disso. Nós podemos prevenir esses comportamentos. As novas informações que a ciência tem oferecido nas últimas décadas deixam claro que algo pode ser feito para aliviar muitos problemas sociais e de saúde mental. Para reverter a situação, dando a mais crianças o início ideal para estarem emocionalmente preparadas para lidar com a vida, precisamos investir na parentalidade no início da vida delas. Esse investimento vai ser caro. Obter as condições em que cada bebê tem o tipo de cuidado ágil de que precisa para se desenvolver bem significa que os adultos que fazem esse trabalho devem ser valorizados e apoiados em sua tarefa. Isso por si só implicaria uma mudança radical em nossas atitudes culturais. Em vez de esconder a amamentação, nós aceitaríamos e valorizaríamos. Em vez de isolar as mulheres em suas casas com um bebê, a parentalidade, quem quer que assuma o papel, seria muito mais baseada na comunidade local de adultos. Considerar como reduzir as tensões individuais do isolamento, a inexperiência que afligem a parentalidade nos países com economia avançada, irá envolver alguma reflexão radical das condições em que ela ocorre. Isso implica a necessidade de proporcionar uma maior flexibilidade nas práticas de trabalho, opções de cuidado parental compartilhado, bem como ferramentas comunitárias de apoio aos pais. Do mesmo modo, se os pais preferem trabalhar e delegar a educação de seus filhos a outros, esses cuidadores substitutos devem ser bem orientados e treinados nas necessidades reais dos bebês e receber incentivos, inclusive melhores salários, para ter um compromisso altamente desenvolvido para com seu trabalho. Tudo isso requer apoio financeiro. Além de olhar para o futuro, devemos considerar também o legado dos cuidados inadequados que tendem a se repetir ao longo das gerações. Não é suficiente aliviar o estresse externo, deixando de abordar o mundo interno dos pais. Precisamos fazer as duas coisas. Aqueles que crescerem com dificuldades em gerenciar o estresse por causa de suas próprias experiências iniciais, não necessariamente vão tratar seus filhos de maneira muito diferente, mesmo que eles se sintam mais apoiados pela comunidade em geral. Esse acúmulo de problemas emocionais também deve ser tratado se queremos impedir que o ciclo de má regulação seja involuntariamente passado adiante. Gente, olha quanta coisa precisa ser feita e pode ser feita no âmbito social, no âmbito político, no âmbito legislativo, âmbito gerencial de uma sociedade. Mas olha quanto essas pessoas têm que ter vontade de realmente mudar o sistema, de realmente dar resultados a longo prazo, que é o que realmente traz os resultados, né? Hoje em dia a gente está sempre secando o gelo. Há muitas maneiras de ir adiante. Todas elas custam dinheiro. A licença maternidade e paternidade totalmente integralizada, mais longa e mais flexível, é uma prioridade. Mas possibilitar que os pais estejam presentes para cuidar de seus bebês é apenas o primeiro passo. Precisamos também treinar mais psicoterapeutas de mãe e bebês para ajudar os pais que querem parar de repetir os padrões emocionais danosos. Precisamos de mais profissionais de saúde ou pessoas que visitem domicílios para fornecer orientações diretas e incentivo à parentalidade para cada pai e mãe que precisa de apoio. Programas para pais devem ser disponíveis a todos e novos pais. Soluções como essas não seriam difíceis de estabelecer e estão provando eficácia onde foram tentadas. Aqui tem várias citações. Em uma fase anterior, as escolas poderiam fazer mais para educar as crianças sobre a paternidade e para incentivar os meninos a pensar em si mesmos como futuros pais. Exemplo, usando um programa que tem lá nos Estados Unidos, tem uma citação aqui, é Roots of Empathy. Todas essas soluções já existem de modo fragmentado. O que precisamos agora é a vontade para que estejam universalmente disponíveis, o que poderia ser a base para um serviço nacional de bem-estar emocional. Embora os cálculos financeiros sejam desafiadores e complexos, as evidências apontam para enormes economias a longo prazo com os custos sociais do crime ao colocar as crianças sob cuidado e lidar com as consequências da má regulação emocional. As evidências que apresentei neste livro tornam imperativo, creio eu, que façamos algo. Os bebês nascidos agora e nos próximos anos serão os adultos que cuidarão de nós na velhice.
que gerenciarão nossa indústria, que nos entreterão, que viverão muito próximos. Que tipo de adultos eles serão? Será que serão emocionalmente equilibrados o suficiente para contribuir com seus talentos ou serão incapacitados por sensibilidades ocultas? A fase inicial de sua vida e o grau em que se sentiam amados e valorizados certamente desempenharão um papel importante na determinação disso. Ponto final. Acabou o livro. Como assim? Gente, esse último capítulo foi só sobre o quanto a gente precisa rever o sistema e a cultura. O quanto a gente está sendo sugado por essa cultura sem perceber. E sem saber como lutar contra, talvez, né? O quanto a gente acaba sendo de um extremo a outro, né? Um extremo onde as mulheres eram completamente deixadas, suas vontades deixadas de lado, elas completamente subjugadas apenas ao papel de mãe, esposa e do lar. E o quanto a gente saiu disso e foi para um extremo completamente diferente, atendendo às nossas necessidades, lutando, né, por elas e atendendo às necessidades no máximo das nossas forças. E aí a gente começa a subjugar e deixar de lado as crianças. Né, como a gente vai para esse lugar de ou a gente atende um, ou a gente atende outro, até porque a gente aprendeu isso na nossa educação, que alguém vai ser deixado de lado, né? Quando a gente aprende que a gente tem que parar de dormir para atender a criança. Esquece, mãe não dorme mesmo e acabou. Será, gente? Será que a gente não pode sempre buscar um equilíbrio, né? A gente tem que parar para poder ficar... Então, essa busca por esse equilíbrio é algo que precisa começar a ser trazido com mais força dentro dos nossos lares, mas cada vez mais a gente lutar para que isso comece a ser coletivo, ser cultural. Por isso que eu peço muito a ajuda de vocês. Mandem essa live para todos e qualquer político, pessoas que tem influência em grupos, né, que tem empresas e podem rever suas regras, suas condições de trabalho, suas questões salariais, de licença maternidade, licença paternidade. Eles precisam ter cada vez mais acesso a essas informações. Eu vou agora, na hora, eu tava lendo e já pensando nos meus amigos que eu sei que tem cargos políticos, que tem cargos de gestão, de administração. Eu vou agora parar aqui e já mandar essa live pra eles falar: assistam e comecem a assistir todas as aulas desse livro pra vocês entenderem por que esse último capítulo é tão importante. É isso, gente. Terminamos nosso livro Porque o Amor é Importante. Todos os outros encontros estão lá no nosso canal de vídeos, a Sônia Andrade Oficial. Procurem lá na plataforma. E aqui no Instagram também tem, tá bom? Procurem aí no feed também que tem. Eu quero aproveitar então para falar para vocês se inscreverem na Jornada da Mãe Desperta. Esse é o meu grande sonho, é que a gente possa cada vez mais despertar mais e mais mães, mais e mais mulheres para essa busca cada vez mais equilibrada das necessidades humanas, tanto nossas, quanto da criança, quanto dos homens, quanto do mercado de trabalho, mas que a gente possa ir mudando tudo isso. A gente precisa alcançar cada vez mais mães. Me ajudem, tá bom? Se inscrevam na jornada, é gratuito, é online, a aula vai ser gravada, as aulas vão ser enviadas para vocês, vão assistir no tempo que vocês puderem, tá? É como a gente pode ter mais paciência, prevenir traumas em nossas crianças, construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais socialmente respeitosa. E é isso. E tá nas mãos de cada um de nós, tá bom? Se você tá assistindo pelo YouTube, com certeza o link de inscrição tá aí também, da Jornada da Mãe Desperta. Se você estiver assistindo aqui pelo Instagram, já clica ali na minha bio, já entra, já se inscreve e me ajuda a chegar em mais e mais e mais e mais mães. Por favor, me ajudem. Compartilhem, tá bom? A live, a jornada, vamos juntas. Um beijo, contem comigo e logo a gente começa um novo livro, tá bom? Eu vou escolher o livro e eu vou começar com vocês, provavelmente já na quarta que vem, às 10 da manhã. Não sei se na quarta que vem vai ter, porque já vai ser, nós vamos estar no meio da jornada. Eu vou ver, eu já aviso vocês, logo, tá? Nós vamos começar um novo livro de estudo toda quarta às 10 da manhã. A gente acabou, porque o amor é importante. Incrível esse livro, gente, incrível. Leiam.
tá? Leiam, é um livro assim obrigatório para todos os pais, mães e gestores sociais. Por favor, leiam e entendam porque a nossa sociedade é como é, porque nossos filhos estão como estão, porque nós somos como somos, nossas dificuldades, etc. Aqui, ó, tudo explicadinho. Tá bom? Vamos começar a fazer diferente. Beijos, Vanessa, obrigada a você, que bom que você conseguiu completar aí o estudo com a gente. E é isso, seguimos juntas. Beijão!